qual é a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito? E por que esse assunto é tão importante? Como você provavelmente já sabe, o direito está sempre em transformação, pois ele acompanha as mudanças ocorridas na sociedade. Assim, novas leis estão sempre sendo aprovadas e várias delas dizem respeito a normas que já estavam em vigor. Logo, normas novas estão frequentemente modificando normas antigas. E para proteger o cidadão de mudanças nas leis, existe o direito adquirido. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito, em uma explicação bem curtinha e fácil de entender. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos de grande valor. O direito adquirido é aquilo que já é seu por direito, ou seja, você já completou todos os requisitos legais para ter o direito. O direito adquirido é uma segurança jurídica para o cidadão. Se não houvesse o direito adquirido, o resultado seria a instabilidade do sistema. Contudo, o direito adquirido só ocorre quando você implementa a condição antes da data da mudança da lei. Eu vou dar um exemplo e aí vai ficar bem fácil de entender. Vamos pensar em uma situação de aposentadoria. Para uma aposentadoria, há direito adquirido quando você completa todos os requisitos legais para se aposentar. Imagine que você completou os requisitos. Então, o direito continua disponível para você, mesmo se depois houver mudança nas leis. Se você completou todos os requisitos para alguma aposentadoria antes da data da reforma da Previdência, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, você continua podendo se aposentar com a lei antes da reforma. Se você implementou todas as condições para se aposentar antes da data em que a reforma da Previdência entrou em vigor, ou seja, antes do dia 13 de novembro de 2019, você possui direito adquirido sobre os benefícios conforme era previsto na antiga lei, mesmo que ainda não tenha se aposentado. Contudo, se você ainda não implementou as condições para receber a aposentadoria, você tem apenas a expectativa de direito. A expectativa de direito é quando um direito já teve parte dos requisitos preenchidos ou até mesmo está na iminência de ocorrer, mas ainda não foram cumpridos todos os requisitos exigidos por lei. Nesse caso da aposentadoria, imagine que o segurado teria implementado as condições da aposentadoria logo depois da data da reforma da Previdência, mesmo que fosse apenas uma semana depois. Ele já não tem direito adquirido à aposentadoria pelas regras anteriores à reforma. Então, ele vai precisar se adequar às normas de transição para a concessão da aposentadoria. Na expectativa de direito, a pessoa tem apenas uma expectativa de que ocorra esse direito. Essa expectativa pode depender de certas circunstâncias que ainda não se consumaram. Por exemplo, o filho tem a expectativa de direito à herança, de receber os valores herdados do seu pai, que ainda está vivo. Mas o direito à herança somente se consolida com a morte do seu pai ou da sua mãe. Apenas com a morte é que podemos falar em herança. Antes da morte, não há que se falar em herança, pois há mera expectativa de direito. A expectativa de direito é um direito que não produz os efeitos do direito adquirido, pois não foram cumpridos todos os requisitos exigidos por lei. A pessoa tem apenas uma expectativa de que ocorram. Vou dar outro exemplo de situação que é mera expectativa de direito. Quando um candidato de concurso público é aprovado fora do número de vagas do edital. Por exemplo, o edital prevê uma vaga mais cadastro de reserva. E aí ele é aprovado em segundo lugar. Ele não tem direito adquirido à nomeação, e sim mera expectativa de direito. A consequência prática é que, em geral, em regra, ele não pode exigir a sua nomeação, pois não há direito adquirido. Mas, contudo, todavia, entretanto, se eu falei que, em regra, ele não pode exigir nomeação, isso significa que, adivinhem, tchananã,
existe exceção. Dica: sempre que você ouvir que em regra acontece alguma coisa, isso implicitamente significa que existe alguma exceção em que isso não acontece. Nesse momento, o concurseiro que me ouve já está me assistindo emocionado, querendo saber qual é a exceção. Pois bem, isso já foi discutido pelo STF no tema 784, e a tese firmada foi de que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público vem de 3 hipóteses. A primeira delas é, obviamente, quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital. A segunda é quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, ou seja, a ordem de classificação dos candidatos aprovados não foi respeitada. E a terceira é quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do concurso anterior e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Dito em outras palavras, nessas situações em que surgiram novas vagas ou foi aberto um novo concurso enquanto ainda havia concurso válido, o poder público não pode simplesmente favorecer outras pessoas sem haver um justo motivo para isso. Não pode haver a preterição de candidatos, ou seja, os candidatos aprovados no concurso anterior não podem ser simplesmente preteridos de uma forma arbitrária e sem um bom motivo por parte da administração. Mas aquilo que vai ser considerado um bom motivo, um justo motivo, aí é uma longa conversa e esse vídeo aqui ficaria comprido demais. Quem sabe eu posso voltar em outro vídeo para falar mais sobre isso. Aí eu faço um vídeo só para falar sobre concurso público. Voltando a falar sobre direito adquirido e expectativa de direito, é importante saber diferenciar quando você tem um direito adquirido ou uma mera expectativa de direito para compreender quais são as providências cabíveis para o seu caso, para que você tome a decisão que seja mais satisfatória e não tenha desgastes que depois se mostrem desnecessários ou mesmo inúteis. Ou pior ainda, tendo prejuízo para você, gastando dinheiro com advogado para depois descobrir que a sua ação não deu em nada. Aqui eu não estou falando sobre nenhuma ação específica, tá? É uma análise geral. Conhecendo bem o direito, é mais fácil observar quais ações têm chance de obter êxito e quais provavelmente não vão dar em nada. Já diria Sun Tzu no livro A Arte da Guerra que é preciso escolher suas batalhas para não desperdiçar sua energia com batalhas que não vão trazer resultados positivos. O Poder Judiciário está aberto para julgar as ações, pois como consta na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se você quer que o juiz diga quem tem o direito em um caso concreto, o juiz vai dizer. Mas dependendo da situação, mover uma ação na justiça pode trazer diversos gastos para as partes do processo. Gasto de valores, gasto de tempo, gasto até mesmo psicológico. Então é importante que haja o devido estudo sobre a matéria, para que valha a pena movimentar uma ação na justiça que traga o resultado esperado para a parte que está ingressando com essa ação. Como eu sempre digo aqui no canal, conhecer o direito é libertador. O conhecimento liberta e saber o direito é saber as regras do jogo, do nosso convívio em sociedade. Quem conhece as regras do jogo é um cidadão muito mais consciente dos direitos e deveres, seus e dos outros, e esse conhecimento faz toda a diferença. Deixa aqui minha recomendação para você retornar mais vezes ao canal, de preferência todos os dias, nem que seja para assistir 2 ou 3 vídeos todo dia. Pode parecer pouco, mas eu te garanto que rapidinho você vai ter uma evolução gigantesca e muitas fichas vão cair para você. Você vai entender muito melhor as notícias que você lê e as situações ao seu redor que envolvem o direito. É um conhecimento que eu sinceramente desejo que todo mundo tenha. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!